Hoje vou te contar uma história que provavelmente vai soar familiar. Semana passada, recebi uma mensagem de um amigo dizendo para mim parar de tentar ser motivacional e que aquilo parecia forçado demais. Mas eu só estava querendo ajudá-lo, falando um pouco de minhas experiências. Minha primeira reação foi aquele aperto no peito. Sabe quando você sente como se alguém tivesse te dado um soco no estômago? Pois é, e eu aposto que você já passou por isso também. Talvez foi aquele comentário do seu chefe na reunião, ou aquela fala da sua mãe que não era por mal, mas... ou até mesmo aquela crítica que você faz de si mesmo todo santo dia no espelho. A verdade é que todo mundo já se ferrou com alguma crítica. A diferença está em como você escolhe lidar com ela. E hoje, nos próximos minutos, eu vou te mostrar como pegar essas críticas, até aquelas que doem na alma, e transformar em gasolina pura para o seu foguete pessoal. Mas por que a gente se afeta tanto com críticas? Vamos começar pelo óbvio, porque a gente é humano, cara. Não tem como fugir disso. Desde que nascemos, somos programados para buscar aprovação. Pensa comigo, quando você era criança, o que mais queria? Que os pais ficassem orgulhosos, que a professora te elogiasse, que os amigos te aceitassem no grupo? É instinto de sobrevivência mesmo. Antigamente, ser rejeitado pelo grupo significava morte certa. Só que crescemos e esse medo primitivo continua lá, mascarado. Aquela vozinha interna, o ego, quer sempre estar certa, sempre ser aceita. Quando alguém nos critica, é como se dissesse, você não é bom o suficiente. E isso mexe com feridas que às vezes nem sabemos que existem. Lembro de um amigo meu que ficou paralisado por meses depois que um cliente disse que o trabalho dele era medíocre. Descobrimos depois que isso o levou direto para os 8 anos de idade, quando o pai dele disse exatamente a mesma palavra sobre um desenho que ele tinha feito com tanto carinho. Viu como funciona? A crítica de hoje ativa traumas e inseguranças de ontem. É por isso que às vezes reagimos de forma desproporcional a algo que tecnicamente é só uma opinião. Quais são os tipos de críticas que existem no mundo? Nem toda crítica nasce igual, e entender isso já é meio caminho andado. Primeiro tipo, a crítica construtiva. Essa é aquela que vem para somar, mesmo que doa um pouquinho. Geralmente vem de alguém que se importa com você, que quer te ver crescer. O tom é respeitoso, específico, e quase sempre vem acompanhada de sugestões. Tipo, cara, percebi que você interrompe muito as pessoas nas reuniões. Talvez, se você anotasse os pontos e falasse no final, ia fluir melhor. Segundo tipo, a crítica destrutiva. Essa só existe para te derrubar mesmo. Tipo, você é um incompetente mesmo, nunca vai dar certo. Terceiro tipo, a crítica disfarçada de conselho. Essa é traiçoeira. Começa com, não é por mal, mas... ou é só uma observação. A pessoa quer se livrar da responsabilidade de estar sendo rude, mas o veneno tá lá. Não é por mal, mas você tá meio gordinho, né? Quarto tipo, a autocrítica excessiva. Essa é a pior de todas, porque você é seu próprio algoz. Fica se criticando antes mesmo dos outros abrirem a boca. Vai dar errado, não sou bom o suficiente. Todo mundo vai perceber que sou uma farsa. Como seu cérebro reage à crítica? Aqui vai uma parada interessante. Seu cérebro não consegue distinguir muito bem entre uma crítica e um ataque de tigre. Sério mesmo. Quando alguém te critica, especialmente de forma agressiva, uma parte primitiva do seu cérebro, a amígdala, dispara o alarme de perigo. O cortisol sobe, a respiração acelera, o coração dispara. É o tal do modo de luta ou fuga. Por isso que quando te criticam, você sente vontade de revidar na mesma hora, modo luta, ou de sair correndo e se esconder, modo fuga. Alguns ainda têm a reação de congelamento, ficam mudos, paralisados. O problema é que nesse estado, a parte racional do cérebro meio que desliga. Você não consegue processar se a crítica faz sentido ou não, só sente a dor e reage instintivamente. É por isso que às vezes falamos coisas de que nos arrependemos depois, ou tomamos decisões impulsivas após sermos criticados. Entender isso é libertador porque você percebe, não é fraqueza sua, é biologia humana. Como identificar se uma crítica é útil? Agora vem a parte prática. Como separar o joio do trigo? Primeiro passo, respira fundo, literalmente. Quando você sente aquele primeiro impacto da crítica, para, conta até 10, respira.
Isso ajuda a desativar o modo de emergência e liga de volta a parte pensante do cérebro. Segundo passo, analisa a fonte. Quem está falando? Essa pessoa me conhece de verdade? Ela tem experiência no assunto? Ela quer meu bem? Ou está projetando as próprias frustrações? Se é aquele tio do churrasco que nunca saiu da cidade natal dando opinião sobre sua carreira internacional, já sabe, né? Terceiro passo, separa o conteúdo do tom. Às vezes a crítica tá certa, mas foi dita de um jeito escroto. Tipo, sua mãe pode estar certa quando diz que você precisa se organizar financeiramente, mesmo que ela tenha falado gritando e na frente de todo mundo. Uma dica ouro que uso. Sempre que recebo uma crítica forte, anoto ela num caderno e deixo descansar 24 horas. No dia seguinte, releio com a cabeça fria. É impressionante como muda a perspectiva. Como lidar com críticas de quem nem te conhece. Internet, haters, vizinho fofoqueiro, parente distante que aparece só no Natal para dar pitaco na sua vida, essa turma. A pergunta que você tem que se fazer é simples. Se essa pessoa não está no campo jogando contigo, por que dar tanto valor para a opinião dela? Imagina que você é um jogador de futebol. Durante o jogo, você vai escutar o técnico, os companheiros de time, até o juiz. Mas o cara da arquibancada que nunca jogou bola na vida e está ali só gritando, você para o jogo, para escutar ele, não significa virar uma muralha de gelo e ignorar todo mundo. É sobre criar uma blindagem emocional inteligente. Tipo um filtro. Passa o que agrega, bloqueia o que só faz barulho. Uma técnica que funciona comigo. Imagino essas críticas gratuitas como chuva. Você não fica bravo com a chuva, né? Você simplesmente pega um guarda-chuva e segue a vida. E quando a crítica vem de quem você ama, essa dói diferente. Quando é sua mãe, seu pai, seu parceiro, seu melhor amigo, a crítica atravessa todas as suas defesas e vai direto no coração. O complicado é que justamente por amar essas pessoas, você quer agradar elas. E quando elas te criticam, além da dor da crítica, vem aquela sensação de decepção mútua. Aprendi uma coisa importante. Você pode amar alguém e ainda assim discordar da opinião dela sobre você. Amor não significa concordância cega. Quando isso acontecer, tenta comunicar o que você sentiu sem partir para o ataque. Em vez de você sempre me critica ou você não me entende, experimenta. Quando você disse aquilo, eu me senti diminuído. Pode me explicar melhor o que quis dizer? Às vezes a pessoa nem percebeu como sou. Outras vezes, por trás da crítica tem um medo ou uma preocupação genuína. Seu pai te criticando por você ter largado o emprego estável, pode ser medo de você passar dificuldades, não descrença no seu potencial. Em vez de usar a crítica para se autodestruir, você vai usar para se construir. Primeira coisa, sente a raiva. Não nega, não reprime. Sente mesmo, mas por um tempo limitado. Tipo, dá 20 minutos para ficar puto, xingar o travesseiro, desabafar com um amigo. Depois, canaliza essa energia. Tem um escritor famoso que disse uma vez: as melhores vinganças são os sucessos. Toda vez que alguém me diz que não vou conseguir algo, anoto numa lista. E quando consigo, volto naquela lista e risca. Não para esfregar na cara de ninguém, mas para me lembrar do quanto essas dúvidas me impulsionaram. Lembro de uma menina que foi rejeitada num teste para apresentadora porque disseram que ela não tinha cara de TV. Ela usou isso como combustível, estudou, melhorou, investiu em si mesma. Hoje ela tem um programa próprio e é uma das comunicadoras mais respeitadas do país. A técnica é simples. Pega a crítica e reescreve como um desafio. Você nunca vai conseguir. Vira, vou provar que consigo. Você não tem talento. Vira, vou desenvolver ainda mais minhas habilidades. Ferramentas práticas para te ajudar a crescer com críticas. Vou te dar algumas ferramentas concretas que uso e funcionam. Primeiro, o diário de críticas. Pode soar masoquista, mas não é. Toda crítica relevante que recebo, anoto numa agenda com a data. Do lado, coloco se concordo ou não e o que posso aprender. Depois de alguns meses, você começa a ver padrões. Tipo, se 3 pessoas diferentes falaram que você interrompe muito, talvez seja a hora de prestar atenção nisso. Segundo, feedback consciente. Em vez de esperar as críticas chegarem de surpresa, comecei a pedir: cara, o que você achou da minha apresentação? O que eu poderia melhorar? Quando você pede, você está no controle, está preparado para ouvir. Terceiro, monte seu conselho pessoal. Escolha 3 ou 4 pessoas que você confia e respeita. Quando receber uma crítica pesada, leva para esse grupo.
Eles vão te ajudar a separar o que é útil do que é lixo. Quarto, treine com críticas pequenas, tipo musculação emocional. Peça opinião sobre coisas menos importantes primeiro. Sua roupa, um texto que você escreveu, um prato que cozinhou. Vai acostumando seu sistema nervoso a receber feedback sem entrar em pânico. Como se reerguer depois de uma crítica devastadora? Às vezes, a crítica realmente te arrebenta. Te deixa no chão, questionando tudo sobre você mesmo. Primeiro, para de lutar contra a dor. Quanto mais você tenta não sentir, mais dói. É como tentar não pensar num elefante rosa. Impossível. Aceita que vai doer por um tempo e tudo bem. Segundo, lembra que você não é definido por um erro ou falha que apontaram. Você é uma pessoa completa, com qualidades e defeitos, sucessos e fracassos. Uma crítica é uma foto, não um filme da sua vida inteira. Terceiro, cerque-se de pessoas que te amam, não para te bajular, mas para te lembrar de quem você realmente é quando a autoestima está no chão. E por último, volta aos poucos. Não precisa sair rebolando no primeiro dia. Se te criticaram no trabalho, talvez comece fazendo uma tarefa pequena bem feita. Se te criticaram na vida pessoal, talvez comece com um autocuidado básico. Um passo de cada vez. Qual a diferença entre melhorar e querer agradar todo mundo? Existe uma linha tênue entre usar críticas para evoluir e virar escravo da opinião alheia. Melhorar é quando você identifica algo que realmente quer mudar em si mesmo, algo que vai te fazer uma pessoa melhor ou mais feliz. Querer agradar é quando você muda só para não incomodar ninguém, mesmo que isso vá contra a sua essência. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina você. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa em você, e tudo bem. O problema é quando você vira um camaleão, mudando de cor, dependendo de quem está olhando. A pergunta que você tem que se fazer é: eu quero mudar isso porque vai me fazer bem, ou só porque alguém reclamou? Ser fiel a si mesmo não significa ser inflexível. Significa ter uma essência sólida que não balança com qualquer ventinho de crítica. Você sabia que a crítica e auto-amor podem andar juntos? Muita gente acha que aceitar críticas significa se odiar, ou que se amar significa não aceitar crítica alguma. Mas não é assim que funciona. Auto-amor maduro é quando você consegue olhar para os seus defeitos com compaixão, não com desprezo. É tipo ser um pai amoroso para si mesmo. Você corrige quando necessário, mas sempre com carinho. Quando alguém te critica, em vez de pensar eu sou um lixo, tenta pensar eu posso melhorar nisso e ainda assim me amo. É a diferença entre crescimento saudável e autoflagelação. Uma afirmação que uso: eu posso estar errado sobre algumas coisas e ainda assim ser uma pessoa digna de amor e respeito. Isso te liberta para errar, aprender e crescer sem se destruir no processo. Vivemos numa sociedade que ama apontar o dedo. Vamos ser honestos. Vivemos numa época onde todo mundo virou crítico profissional. Redes sociais, cultura do cancelamento, todo mundo com opinião formada sobre tudo e sobre todos. O risco de viver com medo de crítica é se calar quando deveria falar, não tentar quando deveria arriscar, não ser autêntico com medo do julgamento. Mas sabe o que aprendi? O mundo precisa de mais gente com coragem de errar e crescer. Precisa de pessoas que levantam a mão e falam: eu tentei, errei, aprendi e vou tentar de novo. Quando você para de fazer as coisas com medo da crítica, você para de viver de verdade. Vira uma versão aguada, sem sal, sem personalidade, de quem você poderia ser. Deixa eu te contar algumas histórias que vão te inspirar. Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na escola de cinema que queria. Disseram que ele não tinha talento. Ele usou isso como combustível e se tornou um dos diretores mais importantes da história. Oprah Winfrey foi demitida do primeiro emprego na TV, porque disseram que ela era inadequada para a televisão. Hoje, ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. J.K. Rowling ouviu de 12 editoras diferentes que Harry Potter não tinha futuro comercial. Insistiu, encontrou quem acreditasse, e criou um dos maiores fenômenos literários de todos os tempos. Mas não precisa ir longe. Conheço um cara que foi criticado pelo pai a vida inteira por sonhar demais.
Hoje, ele tem uma empresa de tecnologia bem-sucedida e emprega mais de 50 pessoas. A crítica não é fim de linha, é curva na estrada. Às vezes até indica que você está no caminho certo e incomoda quem está parado. Como dar crítica de forma humana? Já que todo mundo vai criticar alguém em algum momento, que tal aprender a fazer isso sem destruir o próximo? Primeiro, pergunta para si mesmo: minha intenção é genuinamente ajudar ou só descarregar minha frustração? Se for a segunda opção, melhor contar até 1000 antes de abrir a boca. Segundo, seja específico. Em vez de você é desorganizado, experimenta. Percebi que você perdeu 2 prazos importantes esse mês. Talvez um sistema de organização ajude. Terceiro, fala sobre o comportamento, não sobre a pessoa. Essa atitude foi desrespeitosa é diferente de você é desrespeitoso. Quarto, ofereça soluções ou pelo menos disponibilidade para ajudar. Crítica construtiva constrói pontes, não muro. Lembra, crítica não é descarga emocional, é oportunidade de conexão e crescimento mútuo. Chegamos ao final dessa conversa, mas o que realmente importa é o que você vai fazer com tudo isso na vida real. Da próxima vez que alguém te criticar, em vez de se encolher ou revidar na mesma moeda, tenta isso. Respira fundo, agradece a pessoa por ter gastado tempo pensando em você, mesmo que a crítica seja ruim, e diz que vai refletir sobre o que foi dito. Depois, sozinho, aplica o que conversamos aqui. Analisa a fonte, separa o que serve do que não serve e transforma em combustível para crescer. Antes de ir embora, quero agradecer quem ficou até aqui. Sei que não é fácil falar sobre um assunto que mexe com todo mundo. A mensagem central que quero deixar é essa. Não é sobre se tornar à prova de críticas, isso é impossível e até perigoso. É sobre se tornar à prova de desistência. Toda crítica, por mais dolorosa que seja, é uma chance disfarçada de evolução. A diferença está em como você escolhe ouvir. Você pode escolher ouvir como um ataque e se defender, ou pode escolher ouvir como informação e crescer. Pode escolher ser vítima das palavras dos outros, ou pode escolher ser autor da sua própria transformação. No final do dia, as pessoas vão falar mesmo, vão criticar, vão opinar, vão julgar. Isso é parte da vida em sociedade. Mas você tem o poder de decidir o que fazer com essas palavras. Então, da próxima vez que te criticarem, lembra, essa pode ser a crítica que vai te levar para o próximo nível da sua vida. Tudo depende de como você escolhe escutar. E aí, pronto para transformar crítica em combustível?